Olá, professores! Aqui é a professora Ana e eu tenho um recado muito importante para dar para você. Antes de cada aula, você precisa preparar o devocional do voluntário, onde você tem um momento com Deus para se preparar para ministrar a aula para as crianças. Além disso, você também tem temas e objetivos para seguir durante a sua aula. O checklist de cada lição vai direcionar você a preparar uma aula mais assertiva, onde as crianças vão participar e aprender muito mais. Deixe o Espírito Santo lhe usar e aproveite cada momento da sua aula para aprender e também ensinar aos seus alunos. Olá, professores. Me chamo Josiane Maia, sou professora da Igreja Sede e estamos aqui para falar da nossa terceira aula. Este módulo 7, são apenas 3 aulas e eu estarei falando então da aula número 3. Você pode estar relembrando com as crianças, vendo se elas lembram, né? A aula 1, o tema foi como é bom ser criança. Na aula 2, foi que Jesus também foi criança. E agora nós estaremos falando da aula de número 3. Que o tema é os pais levam as crianças a Jesus. Eu creio que vocês perceberam, né, que todas as aulas desse módulo acabam sempre trazendo, né, pegando um pouquinho das aulas seguintes. Então, já foi falado também na aula 2 um pouquinho desse assunto e hoje na aula 3 a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, o tema, os pais levaram as crianças a Jesus. A nossa base bíblica está em Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 a 16. É importante que você, como professor, tenha lido isso em casa, prepare a sua aula embasado, né, nessa base, né, que a nossa base bíblica, leia não apenas onde está em Marcos, mas nos outros evangelhos também, que você busque, né, conhecimento, que deixe Deus falar ao teu coração também essa mensagem, para depois você estar transmitindo e ensinando as crianças, porque a palavra primeiro tem que falar para você, como professor, para depois você estar transmitindo e ensinando as crianças. O nosso objetivo da aula é mostrar para as crianças que Jesus ama a família e que Deus é um pai perfeito que nunca erra, né? Apesar de nós termos pais aqui na Terra, a gente vai falar um pouco sobre isso, que erram, né? Que às vezes nos frustram, às vezes nos distratam, às vezes ferem o coração da gente, mas o nosso Deus, ele nunca erra. Então, para começar a nossa aula propriamente dita, quando você vai receber as crianças, nessa aula especificamente, é importante que você receba cada criança de uma forma muito amorosa, porque você vai falar sobre isso, vai falar como Jesus recebeu as crianças, então é importante que você receba as crianças de uma forma bem calorosa, receba cada uma abraçando, dizendo, olha, Jesus te ama, que bom que você veio hoje, então receba todas as crianças dessa forma. Em seguida você vai fazer uma oração, né, agradecendo a Deus, e depois vai cantar, né, a parte do louvor, você vai fazer o louvor, cante 2, 3 hinos, dependendo, claro, do teu tempo de aula que você tem em sala, né, com as crianças. Então você vai, lembre sempre de começar com as músicas mais agitadas e terminar com uma mais calma, para que eles estejam mais tranquilos na hora da mensagem, na hora da ministração. Você também vai fazer o momento da oferta, né? Lembrando sempre de fazer uma oração por aqueles que trouxeram a oferta, explicando que é um momento também de louvor e adoração a Deus através das suas ofertas. Então, você pode iniciar ali com eles, né, o momento do ensino, perguntando se eles lembram qual é o tema do módulo. Então, o tema do módulo é como é bom ser criança. Aí você pode falar que, como nós estamos no mês de outubro, o mês das crianças, é muito importante, né? Como é bom ser criança. Então, nós vamos estar aprendendo exatamente sobre isso. Nós vamos falar também sobre a declaração.
As meninas das aulas anteriores, se você não assistiu, assista às aulas anteriores, é importante. Elas trouxeram uma forma diferente de fazer, ministrar a declaração com as crianças. Eu trouxe uma plaquinha, né, onde está escrita a declaração e você pode passar, de repente, de 2 em 2, os dois lerem. Eu quero viver os planos de Deus para mim e andar em seus caminhos. Existe o tempo certo para todas as coisas. Aí passa para mais uma dupla, mais outra dupla. E assim eles vão falando, declarando. E depois vocês podem, com todos, né, falar, então, declarar, fazer essa declaração em um grande grupo. O nosso módulo também traz sempre uma palavra de valor, né? E aí eu trouxe aqui como uma palavra secreta. Qual seria essa palavra? Olha, o nosso valor é uma palavra muito importante que ela está dentro, né, do nosso ensino. Então a gente vai brincar como se fosse aquela brincadeira de forca, mas ninguém vai morrer, né? Pode até brincar assim com as crianças, ninguém vai morrer. E aí vocês vão falando para as crianças, para elas estarem, cada uma vai falando uma letra do alfabeto. E aí vão falando, e aí você vai formando a palavra secreta. Caso você não tenha, né, um data show, não tenha uma TV na sala, você pode estar fazendo num quadro de giz, ou você pode fazer num cartaz. Eu já fiz isso num cartaz, traz mais ou menos já os tracinhos, né, com um canetão, aí você vai escrevendo ali as letrinhas com as crianças. E aí elas vão falar, letra I, aí você vai colocando, letra E, e aí eles vão falando até formar, então, a nossa palavra-chave ou a nossa palavra secreta, que é a identidade. Aí você vai trabalhar um pouco o que é a identidade, que são as características de cada criança, as características que identificam cada pessoa, né? Seja as características físicas, a questão da digital, e aí você vai explorar isso com as crianças. Depois de falar a palavra de valor, a palavra secreta, aí nós temos a memorização do versículo. A memorização de versículo, eu gostaria assim, claro, essa parte que eu vou fazer agora com vocês não vão fazer em sala de aula explicando dessa forma. Depois a gente vai colocar ela em prática, mas só para você entender como que funciona, como deve funcionar a memorização de um versículo com as crianças. A palavra de Deus, ela é muito, muito importante e necessária para a gente. E a Bíblia diz, né, lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é importante a gente estar com a palavra de Deus guardada, escondida no nosso coração. E como é que a gente faz isso? Através da memorização da palavra de Deus. E a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, ela tem um método muito legal e efetivo, né, e eficaz para a memorização de versículo. Eu vou trazer aqui um pouco resumido, mas eu preparei um roteirinho, tudo que eu estou falando aqui tem um roteirinho prontinho, do passo a passo, que depois vai ser colocado lá no Drive para vocês estarem acompanhando. Então, se de repente você, eu fiquei um pouco em dúvida, não entendi muito bem essa parte, e aí você vai então pegar esse roteiro e você consegue então estudar melhor, tá bom? Esse método de memorização, ele tem como nome assim, IA-EAR, que é a inicial de cada palavrinha, tá? Então, você tem que lembrar desse IA-EAR. O que significa? O I, primeiro, fala da introdução. Como é que você vai introduzir o versículo bíblico daquele dia ou daquele módulo? Então, primeiro você vai ter que vai criar, você pode colocar lá no ChatGPT, como que eu posso introduzir o versículo D, que é o nosso versículo, né? Provérbios 22:6. Você coloca lá, ele vai trazer para você algumas sugestões de como você pode fazer. Então, de uma forma prática agora com as crianças, como é que a gente poderia introduzir esse versículo de Provérbios 22:6 com as crianças? Então, você vai dizer assim para elas, crianças, quem aqui já plantou uma sementinha? Eu. Você já plantou uma sementinha, seja uma sementinha de feijão, ou uma outra de florzinha, quem aqui já plantou? Então, olha só, a plantinha,
É muito legal. Por quê? A plantinha nos ensina que ela, muito pequenininha, quando plantada e bem cuidada, ela vai crescer e dar uma árvore muito grande. Vocês sabiam que assim somos nós? Nós também somos como sementinhas. Aquilo que a gente aprende quando criança, a gente vai levar para a nossa vida inteira. Quando a gente é criança, tudo aquilo que a gente aprende sobre Deus, a gente não esquece mais. É como se fosse a sementinha, que é bem pequenininha, mas depois, quando cresce, ela tem todas as características dentro dela. Essa vai ser, pode ser, né, a introdução para você iniciar a colocação do versículo para as crianças. Então, feita essa introdução, agora você vai passar para a segunda parte, que é a apresentação do versículo. Então, você não vai dizer assim, criança, agora eu vou apresentar o versículo para você. Não, você vai fazer uma ligação. Então, você vai dizer assim como a sementinha, ela cresce. Vocês sabiam que a palavra de Deus fala algo muito parecido? Tem um versículo lá na Bíblia que diz assim, eu quero que vocês abram para mim. Provérbios 22:6. Então, você vai apresentar, você vai pegar a sua Bíblia, vai dizer, primeiro, olha, vocês sabiam que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês sabem disso, né? E a Bíblia, ela é uma biblioteca. Ela tem vários livros dentro dela. Quem sabe dizer quantos livros tem dentro da Bíblia? Aí eles vão falar, 66 livros. E a Bíblia, ela é dividida em Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e Novo Testamento. Então é importante, toda aula você está repetindo esse ensinamento. É importante que a criança entenda como é que a Bíblia funciona. Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí você vai dizer, a Bíblia, dentro da Bíblia tem esses 66 livros, e nosso versículo, ele é como, a gente precisa saber como se fosse um endereço. Sabe quando você vai na casa de alguém que você não sabe onde ele mora? O que ele tem que fazer? Passar o endereço para você, não é? O nome da rua, o número da casa, não é mesmo? Então, a mesma coisa é o versículo bíblico. Ele tem o livro e tem o capítulo e o versículo. Então, você vai dizer, o nosso versículo está nesse endereço, Provérbios, capítulo 22, capítulo é o número grande, versículo 6. Então, você vai explicar bem explicadinho para a criança até ela encontrar. Encontrou na Bíblia, aí você vai apresentar, então, esse versículo. Você vai ler. Primeiro, você vai ler com uma boa dicção, você vai treinar a leitura em casa, ler em voz alta para que as crianças entendam bem o que está sendo lido. Depois, quem aqui gostaria de ler? Você também quer ler? Pode ler. E aí você também pode explicar que existem várias versões da Bíblia. Umas versões que são mais explicativas, outras são um pouco mais difíceis de entender, mas todas querem dizer a mesma coisa. Então, você vai ali verificar com a criança que uma vai ler o versículo de uma forma, e a outra, por exemplo, uma vai dizer que instrui a criança, a outra ensina a criança. Então, quer dizer a mesma coisa. E aí você vai, então, trabalhar nesse sentido o versículo apresentando. Feito isso, você vai apresentar também, você pode estar apresentando num cartaz para as crianças. Um cartaz para as crianças, onde tem aqui o versículo e alguma imagem que remeta a esse versículo. Cuide sempre disso, para que a imagem, ela colabore com o entendimento do versículo, né? Eu coloquei lá, vai ser colocado lá no Drive, o versículo assim, né? Digitado para você imprimir, e a imagem. Aqui, a minha filha pintou para mim o caminho, né? E eu apliquei no cartaz. Então, olha só, tem tudo a ver com o nosso versículo. Então, as crianças carregando a Bíblia, então você vai trabalhar. E é importante também você enfatizar com as crianças, falar o versículo, né? A referência bíblica, o versículo e a referência novamente, para que fique gravado na mente da criança qual o endereço que esse versículo se encontra. Então, feito isso, você apresentou
apresentou na Bíblia primeiro, depois apresentou no visual, aí você vai passar para o E, que é explicação. Você vai explicar as palavras difíceis ou as palavras diferentes que tem nesse versículo. Por exemplo, ensine. O que é ensine? O que quer dizer? Ou instrui, como está em alguns outros versículos, ou em outras Bíblias. Um parênteses aqui que é importante ressaltar, que quando você for trabalhar com a criança o versículo, é importante que você trabalhe o versículo da forma como está lá no manual, lá no material que a gente tem, que está todos os professores trabalhando. Sabe por quê? Porque senão, uma aula, a criança vai memorizar como? Instrui a criança no caminho que deve andar. Na outra aula vai trabalhar, ensine a criança no caminho que... Não, a criança ela vai fazer uma confusão na cabeça dela. Apesar de ser ter o mesmo significado, mas é importante que a criança, ela entenda que você está seguindo a mesma linha. Então, trabalhe com o mesmo versículo, com a mesma versão bíblica, ok? Então, no E aqui, você vai explicar o versículo. De que forma? Você vai pegar, o que é ensinar? Nesse caso aqui, ensinar é mostrar o caminho, é dizer, olha, como que se faz, né? No caminho, é ensinando a vida com Deus, como que a gente vai andar com Deus. E depois, nunca se desviará dele. Como assim? Vai andar sempre com Jesus, sempre com Deus, mesmo quando ficar bem velhinho. Então você também pode explicar, porque esse versículo, propriamente dito, as palavras são simples, né? O que é idoso, o que é velho, o que é desviar? Olha, eu estou indo por esse caminho. Se eu me desviar, eu vim para cá. Mas era esse caminho que eu estava indo? Não! O caminho que eu estava indo era para lá. Então, eu não posso me desviar, eu não posso sair do caminho, não posso sair da minha rota. Então, é importante você estar explicando. Esse versículo em si, ele é mais simples de a gente entender, das crianças entenderem. Mas isso fica, né, de ensinamento para você, professor, para qualquer outro versículo bíblico quando você for ensinar. Então, há sempre a explicação. Depois nós temos a aplicação. Aí que você vai aplicar esse versículo ao coração da criança. Então, a criança... Primeiro, você pode falar para a criança que não é salva. De repente, tem crianças ali que ainda não aceitaram Jesus, apesar de estar vindo frequentemente à igreja, mas de repente elas ainda não aceitaram Jesus. Então, você pode falar para ela que, olha, esse versículo, ele nos fala que, primeiro, para a gente andar nesse caminho, esse caminho é Jesus. Para andar nesse caminho e a gente seguir a Deus e a gente andar por Ele sempre, a gente tem que conhecer Jesus. Quem é Jesus? A gente tem que aceitar Jesus no nosso coração. Então você vai trazer para a criança essa verdade bíblica. Depois você também vai trazer a verdade bíblica para a criança salva. Então vai aplicar essa palavra para a criança salva, dizendo para ela que, olha, quando você é pequeno, você está aprendendo as coisas de Deus e é isso que Deus quer de você. Que você aprenda muito, muito, muito de Deus. Porque até quando você ficar bem velhinho, você vai ficar amando a Deus, amando o Senhor. Então você vai aplicar esse versículo ao coração da criança. E depois, então, você vai passar para a repetição. Então viram que a memorização de versículo não é uma coisa tão rápida e tão simples, né? Ela não precisa ser uma coisa, meu Deus, que difícil. Não, ela é de uma forma simples, mas ela tem passos a serem seguidos. Então, você seguindo isso aqui, esse IA, EAR, fica fácil de você aplicar a memorização de versículo para as crianças. Então, primeiro você vai introduzir, vai falar algo diferente, como a gente falou ali, da sementinha. Depois você vai apresentar primeiro na Bíblia, explicando como que a Bíblia funciona. Você vai apresentar o versículo na Bíblia, ler na Bíblia, na versão que está no módulo. Vai pedir para as crianças lerem na Bíblia. Depois você vai explicar o versículo, explicando as palavras difíceis, se esse versículo conter. Depois você vai aplicar esse versículo à vida da criança. Primeiro a criança não salva, depois a criança salva. E aí, então, você vai passar para a repetição. Para a repetição desse versículo, né, nessa aula 3, eu trouxe duas formas.
Eu trouxe balão, que você vai trazer o versículo em partes, você vai imprimir ele em partes. Por exemplo, criança, né? Você imprimiu lá ou pode escrever manualmente. Você vai dobrar e colocar dentro dos balões. Vai encher os balões e as crianças vão brincar. Você vai colocar uma música, as crianças vão jogar para cima. Você pode fazer de duas formas. Você pode tirar de uma caixinha. Ah, todos que têm o balão verde vai estourar. Aí vai estourar, tem dentro desses balões, tem então as partes do versículo. Só que eu sugeri nessa memorização e nessa parte de memorização do versículo, para você fazer, colocar algumas palavras intrusas. Por quê? Como já é a nossa terceira aula com o mesmo versículo, as crianças já devem estar sabendo esse versículo, você coloca algumas palavras que não fazem parte do versículo. Então, em algum momento ela vai estourar e tem palavra lá, tem mão, tem pé. No nosso versículo tem isso? Não tem. Prof, mas o nosso versículo não tem isso. Então, aguarde. E aí vão jogando até que todos estourem os seus balões. Feito isso, aí você vai pedir para as crianças, então, organizarem esse versículo, colocarem em ordem, né? Colocando lá Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho em que deve andar e até quando ficar velho, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, eles vão colocar isso em ordem. Feito isso, aí você vai ficar repetindo. Aí você pode pedir para as crianças que estão de manga longa, todos que estão de manga longa repetir. As que estão de manga curta, as que estão com o cabelo preso, o cabelo solto, ou o cabelo curto, ou que estão de tênis, que estão de sapatos, só meninas, só meninos, e aí vão repetindo. Mas eu faço um parênteses aqui também, porque de repente lá na sua sala você tem alguma criança que seja autista. E aí a gente tem alguns problemas com crianças autistas no sentido de criança autista, ela tem pavor do balão estourando. Eu sei porque a gente tem crianças aqui na sede e em alguns momentos a gente já fez essa dinâmica e eles, na hora que vê o balão, eles já colocam a mão no ouvido, a mão tampando porque eles têm medo, não gostam daquele barulho. Então, o que eu sugiro? Se você quiser fazer o balão, não estourar. Aí você pega uma tesoura e corta bem aqui pertinho do bico, bem pertinho do bico, e aí ele não vai estourar, ele vai esvaziar, vai levar bem mais tempo. Se você sabe que você tem criança autista, então não faça a dinâmica do balão. Você pode fazer o quê? Você pode trazer o mesmo versículo picadinho em partes, colocar numa caixinha e fazer tipo batata quente, passando de mão em mão, com uma música de fundo. Quando parar a música, quem tiver a caixinha vai pegar ali a caixinha e vai pegar uma palavra. Corrige. Corrige tem no nosso versículo? Não tem. Ué, esse versículo, vamos colocar lá em cima da mesa. E assim você vai até finalizar. Então, é uma outra forma de você estar trabalhando, né, a memorização desse versículo com as crianças. Então, repetindo, lembrando sempre, repetir muito, várias vezes, de forma brincando. Baixado, levantando, com a mão no nariz, a mão na cabeça, segurando na orelha. E vai falando até eles conseguirem repetir sem o uso do cartaz, sem estar memorizado realmente esse versículo. E aí, feito isso, se de repente você ficou com alguma dúvida em relação a esse método de memorização, depois você vai pegar lá no roteirinho que eu vou deixar anexado lá, você vai voltar lá e vai ler todo, como é que funciona, tem os exemplos, tudo ali, a explicação de como você deve fazer, ok? Feito isso, memorizar o versículo, já falaram a declaração, agora a gente vai passar para o ensino da palavra. Primeiro, a nossa apostila traz, com relação às crianças menores, de 2 a 6 anos, que você deve trabalhar de uma forma um pouco diferenciada. Ela pede para abrir a Bíblia em Lucas 2:52, onde fala que Jesus crescia, né, em sabedoria, estatura e graça. E depois ela pede para fazer uma dinâmica, né, com as crianças para
ver com elas se elas estão, o que elas entendem por obediência, né? Se deve estar fazendo, se não deve estar fazendo. E então a apostila sugere para trazer como se fosse o semáforo, sem o amarelinho, né? Então, você vai usar ali, pode fazer círculos, né? E o vermelho e o verde. O vermelho vai ser para as crianças, aí você vai fazer um para cada criança, ou o parzinho, né, para cada criança. E aí você vai usar o vermelho e explicar. O vermelho é para quando não é para fazer, que não é certo fazer. E o verde é para quando você for, que é para fazer, é correto, é legal fazer. E aí eu trouxe alguns exemplos que a apostila traz, mas você pode tá acrescentando muitos outros, tá? Por exemplo, obedecer, crianças. Criança, é legal obedecer? Sim ou não? Ah, sim! Então, eles vão trazer o verde. Ah, é legal desobedecer o papai e a mamãe? Não. Ah, ajudar os pais. É legal ou não é? Sim. Aí eles vão estar levantando, botando para frente e tal. Para as crianças maiores, de 7 a 9 anos, eles sugerem uma outra dinâmica. Eles pedem para fazer uma retrospectiva ou algumas questões, uns questionamentos. E aí aqui eu coloquei apenas 2 questões, né? Mas aqui no roteirinho eu coloquei 5 questões para vocês estarem trabalhando. E aí, para as crianças, elas está fazendo, dividindo em 2 grupos e trazendo ali alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Então, eles em 2 grupos, você vai falar onde a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Presta atenção. Alternativa A, Eclesiastes 1:1. Alternativa B, Eclesiastes 2:1. Alternativa C, Eclesiastes 3:1. Ou alternativa D, Eclesiastes 4:1. E agora? Aí eles vão ter que lembrar das aulas anteriores. Acaso não lembrem, então vão lá procurar. Vão procurar na Bíblia. Será que está falando em Eclesiastes 1:1? Não. Olha lá, vão procurar. E aí a equipe ou o grupo que conseguir encontrar a resposta ou souber a resposta correta, que é a alternativa C, Eclesiastes 3:1, então a criança vai ganhando pontos. E assim você vai fazendo essa dinâmica para estar relembrando as aulas anteriores com as crianças, tá ok? Depois, nós vamos passar, então, para a história. Então, na história, como já foi falado na aula 2, um pouquinho sobre quando os pais trouxeram as crianças para Jesus, né? Fiquem imaginando, façam tudo as crianças imaginarem, olha, as mães souberam que Jesus estava na cidade. E elas pensaram, vamos levar as nossas crianças, os nossos filhos. Uma falou com a outra, falou com a vizinha, vamos levar, vamos descobrir onde ele está. E aí você vai contando. Para visualização dessa história, eu montei aqui a caixa infinita. Essa caixa é muito legal, porque chama bastante a atenção das crianças. E ali no roteiro, né, eu coloquei o endereço lá no YouTube, onde ensina como faz essa caixa, tá? E tem também, vai ser colocado lá no Drive, essas imagens. Então, você pode montar esse visual, que ela é feita com 2 caixas de leite, caixa de suco, mas ela tem que ser quadrada, ela não pode ser aquela retangular, ela tem que ser quadradinha, tá? Então, aí você vai contar que os pais, né, trouxeram, então, as crianças a Jesus, e aí você vai contando, e vai girando, e vai, ela é infinita, e os discípulos disseram, então você vai, claro, vai explorando. Aqui no roteiro, eu trouxe mais especificado, mais bem esclarecido ali, em palavras bem colocadas para as crianças, como deve ser contada essa história, tá? Então, você vai ler, reler, até no nosso manual também traz.
Então, aí aqui os discípulos impedindo as crianças, disseram, não, o mestre está ocupado com os adultos, não, agora ele não tem tempo para as crianças. E aí você vai continuando a contar, e ela vai girando e girando, até que Jesus recebeu as crianças. Então, você vai trazendo para a criança, né, toda a história, contando para ela, e vai girando essa caixa. Então, ela é chamada caixa infinita, e você vai colando, então, as imagens e para ir contando a história. Então, você vai contando a história e a criança fica vidrada, porque como que pode uma caixa com tantas imagens, né? A gente que é adulto, ó, fica olhando e pensando, como que pode com tanta imagem? Imagina as crianças, né? Então, fica essa dica para vocês estarem contando a história. Então, você vai contar de uma forma que a criança consiga entender, que ela consiga se ver lá dentro, né, da história. E aí você também pode aproveitar, né, que eu coloquei lá no início, mas eu acabei não falando, que como introdução ali da história, você pode até perguntar para ela, olha, como é que você se sentiu quando você entrou na sala e você foi recebido com um abraço, com uma forma carinhosa, não é tão bom? Ai, eu adoro ser recebida assim, de uma forma carinhosa também, onde a gente vai, numa loja que a gente entra, é tão bom ser bem recebido. Então, as crianças, quando vieram visitar ou encontrar com Jesus, elas não foram bem recebidas, já imaginaram? E aí você vai, então, transcorrer a história. Então, feito a contação da história, você vai, então, dizer para elas que, como é bom quando os pais, né, como aqueles pais, aquelas mães, levaram aquelas crianças até Jesus. Olha como é especial. Olha, com quem que você vem na igreja? Com quem que você vem? E você? Você vem com quem? Com a mãe, com o pai? Ah, com a avó, com a tia? Ah, com a vizinha? E aí você vai pedindo para a criança, perguntando para ela com quem que ela vem na igreja. Mas é tão bom, né, quando alguém nos traz para perto de Jesus. É tão bom. Mas sabe, às vezes a gente não tem um pai, uma mãe que vai trazer a gente na igreja, que vai trazer a gente para perto de Jesus. É especial quando eles trazem, mas às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem pai, às vezes a gente tem uma mãe que machucou o coração da gente. Eu esqueci aqui de colocar, né? Mas tem aqui, aí a aplicação. Você vai trazer, então, essa aplicação do coração ferido, do coração magoado, do coração triste, porque às vezes o pai fere a gente no nosso coração com palavras duras, a mãe falou alguma coisa que deixou você muito triste, ou fala palavras que machucam o seu coração, e isso magoa o coração da gente, deixa a gente triste, e às vezes a gente pode até pensar assim, eu nunca quero formar uma família, eu nunca quero casar, eu nunca quero ter filhos, porque não é legal ser criança, não é legal ter uma família. Mas sabia que família é algo muito especial que Deus preparou? Saiu lá do coração de Deus, foi um plano que Deus teve de fazer a família. Então Deus quer que você tenha uma família, Deus quer que você, quando tiver, como foi falado nas aulas anteriores, tiver idade, você namorar, para você casar, formar uma família, ter filhos, e você, então, agir de uma forma com o amor que Deus tem. Talvez você diga assim, mas o meu coração está muito ferido, eu não consigo pensar que uma mãe ou um pai pode amar alguém, porque eu não sou amado. E aí você vai ministrar o coração das crianças. Enquanto você está ministrando, preste bastante atenção, é importante que você preste atenção, porque as crianças, elas esboçam bem nitidamente como é que elas estão, como é que está o coraçãozinho dela. Porque às vezes você começa a falar, ela já revira o olho, quando você fala da mãe, fala do pai, o coração dela vai estar transparecendo no olhar dela. Então é importante você ter a sensibilidade, ore a Deus, para você ter a sensibilidade de estar falando ao coração da criança, tocando o coração da criança através do Espírito Santo, para que haja cura nesse momento de aula. E aí você diz assim, vocês sabiam que Deus, ele tem uma porção grande de amor para nós? Quando você pensa nisso, você pode lembrar assim, poxa, quando eu vou fazer um bolo, para fazer o bolo eu preciso de uma medida de açúcar, medida de trigo, não é? E aí você vai colocando lá para fazer o bolo. Então a medida para fazer o bolo é a xícara.
Mas você pode pensar assim, e para fazer uma roupa, a medida tem que ser uma fita métrica, uma régua, onde vai ser... Mas como é que a gente vai medir o amor de Deus? Tem como a gente medir o amor de Deus? Não tem como a gente medir, sabe? Porque o amor de Deus é muito grande, muito grande, muito grande por todos nós. E aí, então, por ser o amor de Deus tão grande, Ele não quer que a gente fique medindo, se preocupando. Será que o amor de Deus vai só até o teto? Será que vai até a lua? Será que vai até o sol? Não, Deus não se importa. Ele não quer que a gente fique medindo, sabe? Ele quer que a gente experimente esse amor. Deus quer que a gente passe a amar a Deus de todo o nosso coração, sentindo esse amor e transbordando esse amor. Sinta esse amor. E aí você vai fazer uma oração com as crianças, abençoando elas para o futuro, né? Abençoando o futuro de cada uma, abençoando para que Deus cure o coração de cada uma, os traumas que cada uma tem. Você pode estar ministrando o coração dela, impondo a mão sobre elas, orando por elas. Feito isso, você também pode estar olhando com as crianças versículos que afirmam sobre o amor de Deus. E aí eu trouxe uma forma de a gente estar diferente, né? Para não estar só fazendo espadas ao ar, que você também pode fazer, que é muito legal. E, aliás, você pode fazer isso aqui e também fazer as espadas ao ar simultaneamente. Essas florzinhas, elas foram... Eu coloquei lá também o molde. Elas são... você vai imprimir, vai cortar e os versículos, eles falam sobre o amor de Deus. Então, você vai recortar, vai dobrar cada florzinha, vai trazer para a sala de aula uma bacia, um pote de água, e aí você vai pedir para cada criança, distribuir uma florzinha dessa para cada criança, e a criança vai colocar dentro da água. E à medida que as florzinhas forem ficando aqui dentro da água, não sei se vai dar para a gente mostrar aqui, ela vai abrindo. Ela está abrindo aqui. E aí, então, ela vai se abrindo, as pétalas vão se abrindo e vai aparecer ali a referência bíblica. E aí é uma forma diferente de você estar fazendo a leitura bíblica. Olha, você pegou Hebreus 13:5. Vamos lá abrir a Bíblia em Hebreus 13:5. Quem pode ajudar o amigo? Quem pode abrir primeiro? E aí você vai fazendo com todos os versículos. São versículos que estão lá no módulo, tá? Que você pode estar utilizando. Eu coloquei ainda alguns outros para estar incrementando. Você pode colocar vários do mesmo versículo para estar distribuindo para as crianças. Então, você pode estar fazendo essas florzinhas para estar fazendo uma forma diferente de apresentar esses versículos para eles estarem abrindo. Uma sugestão que eu dou, não imprima em papel muito duro, porque eu até fiz em casa e não deu muito certo. Até dá certo, mas ele demora muito para abrir as pétalas. Então, faça num papel A4, né? Aquele de 70 gramas, de 90 gramas, que ele abre mais rapidinho. E não dobrem muito, muito, muito aqui, finquem bem. Não, deixe mais levezinho para que seja mais rápido ali para abrir as pétalas, ok? Feito isso, então, você já falou então dos versículos, vai ministrando enquanto você está lendo, não apenas lê, mas vai explicando e falando com as crianças. Feito isso, aí a gente vai passar então para atividade, né? Aí tem a oração, né? Que ou você pode fazer antes ou fazer depois, abençoando a criança e para elas declararem como é bom ser criança. E aí você vai passar para a atividade, que eu trouxe como sugestão 2 atividades que você pode estar fazendo. A primeira é caça, sabe caça ao tesouro? Você pode fazer caça às bênçãos de Deus. Aí eu sugeri, né, vai ter lá cartões, né, com algumas palavras-chave, onde as crianças vão... Aí você vai esconder, claro, antes de iniciar a aula, você vai esconder esses cartões embaixo da cadeira, atrás do balcão ou do lado do balcão, embaixo da tua mesa de professor, pertinho do quadro, uma mais viradinha, umas mais fáceis, outras mais difíceis de achar. E aí, claro, você já vai saber quantas cartas você tem, e aí então as crianças vão encontrar. E aí você vai fazer um círculo, pode sentar com elas no chão, fazendo um círculo, e aí cada uma vai dizer amizade.
O que você me diz que isso aqui é uma bênção que Deus deu para você? Não é tão bom a gente ter amigos? Então fale, declare com a tua boca como é bom ter amigos. E aí a criança pode dizer, eu fico muito feliz e Deus eu fico muito feliz porque Deus me deu amigos. E aí então você vai trabalhar com isso com as crianças. Depois, alegria. Deus quer sempre me ver alegre. E Deus faz com que o meu coração fique alegre. E aí você vai trazendo as palavrinhas e eles vão declarando essas bênçãos, lembrando que Deus deu essas bênçãos para eles. E como é bom ser criança, ter essas bênçãos dentro delas, né? Por elas poderem desfrutar dessas bênçãos. E a atividade de número 2, eu trouxe para a gente estar relembrando lá a nossa introdução do versículo. E aí você pode fazer, plantar, né? Trazer um copinho com terra, onde eles vão plantar uma sementinha de feijão e eles vão levar para casa. Você pode fazer uma plaquinha onde fala o versículo bíblico e você vai colocar dentro do copinho, né, para ele estar levando. E lembrando que devem cuidar, molhar, né? Irmã Josi, mas eu não tenho terra, não tenho acesso. Faz lá com algodãozinho. O ideal seria com terra, porque a terra vai fazer ele crescer bem mais, né? Porque o algodão não tem os nutrientes da terra. Mas se você não tem, mas pelo menos para exemplificar. E aí você vai relembrar com eles, olha, como é importante ser criança, olha como tudo que vocês aprenderam hoje aqui, nesse módulo inteiro, como é importante que vocês aprenderam. E aí vocês vão guardando isso no coraçãozinho de vocês e vocês vão crescendo, crescendo. E aí é isso que a Bíblia diz, que é para a gente ensinar e a gente aprendendo a palavra de Deus. E enquanto a gente é criança e quando a gente ficar bem velhinho, bem idoso, a gente nunca vai esquecer da palavra de Deus, nunca vai esquecer dos ensinos de Deus e a gente vai permanecer no caminho do Senhor. E daqui a pouco o Senhor vai estar voltando e aí a gente vai estar, então, indo morar no céu com Ele. Que coisa maravilhosa, não é? E aí você está, além de ensinar com o ensino bíblico mesmo, você vai estar ensinando também com as atividades, reforçando na atividade. Então, estas eram as minhas sugestões para vocês nessa aula de número 3. Se ficaram alguma dúvida, você pode me chamar lá no particular, né, no privado. E aí, também, você pode estar baixando o roteirinho lá, com tudo que eu falei, coisas que eu acabei não falando, estão lá no roteirinho para você estar seguindo. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe para continuar plantando a palavra de Deus no coração de cada criança. Muito obrigada, que Deus abençoe.